Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Andressa Nuvens, sou taróloga, uma eterna aprendiz dos estudos do tarô e vamos dar uma sequência de estudos sobre os arcanos, né? E vamos começar com os 22 arcanos maiores do tarô. Hoje, especificamente, vamos falar do arcano o Louco, tá? Esse arcano ele é muito interessante, né? Muitos adoram, assim como outros sentem uma certa resistência com ele, né? Na maioria dos tarôs, ele não tem uma numeração, ou então a gente vai encontrar o número 0, tá? O que isso significa é que ele não tem começo nem fim, e também ele pode representar o início, uma nova etapa, uma nova jornada, um novo ciclo, assim como ele pode vir e mostrar o fim de um ciclo, tá? É claro que tudo isso depende da questão, da posição em que ele vai cair no seu método, tá? Então nós vamos falar aqui no sentido geral. O louco, ele é como se fosse um aluno repetente, né? Sabe quando aquele aluno fica repetindo de ano? Ele repete por quê? Porque ele não aprendeu, né? De verdade mesmo ele não aprendeu. Ou ele teve muita falta, estava ausente, ou ele realmente estava ali todos os dias, mas não estava no seu estado de presença e não nutriu os aprendizados. Então ele sempre está voltando para rever a mesma lição, né? Por isso que ele não tem uma numeração também, tá? Porque ele está fazendo novamente aquelas etapas. Então nós vemos o louco como o arquétipo que está iniciando a sua jornada, né? E ele vai passar por todos os outros arcanos, né? Dos arcanos maiores, em busca desse aprendizado, desse amadurecimento, desse crescimento, para que haja transformações e mudanças na vida dele, né? Acontece que muitas vezes no meio da jornada, no meio da caminhada, a gente se perde, né? Então, muitas vezes isso também aconteceu com o louco, muitas vezes ele esteve perdido, muitas vezes ele não soube qual era o caminho de volta para casa. E uma série de coisas ali passam a acontecer. E por mais que ele não aprenda a lição, ele sempre tem a oportunidade de retornar, de voltar para tentar novamente, tá? O louco, ele tem uma essência muito bonita, né? A essência dele é a liberdade, ele é desprendido, desapegado, ele não está fixado em um único ponto, né? O louco ele não tem dificuldades de jogar tudo para o alto, né? E aí nós podemos ver dois lados aí. Às vezes jogamos tudo para o alto sem pensar e a gente acaba se dando mal. Outras vezes é necessário que a gente faça isso para que aconteça alguma coisa. Às vezes existe o comodismo, né? Estar estagnado. Nem digo comodismo, né? Mas estar estagnado em uma única questão e passar uma vida inteira assim, sem fazer nenhuma mudança. E algumas vezes nós precisamos de ser radicais como louco. Simplesmente mudar de caminho completamente, né? Então o louco ele é muito irreverente porque ele não tem essa dificuldade, né? Se ele tiver que fazer uma viagem, se ele tiver que ir para qualquer outro lugar, ele vai, sem dificuldade nenhuma. O que dá a ele o espírito de aventureiro, tá? Então, no sentido positivo, e quando eu digo positivo é que o quê? Cada arcano tem um lado luz e um lado sombra, ou seja, um lado positivo e um lado negativo. Por mais que a carta pareça ser uma carta ruim, ela vai ter um lado luz, ela vai ter alguma luz nela, tá? Isso vai acontecer com todos os arcanos, sejam eles os arcanos maiores ou menores, tá? Então, o lado luz do louco é o espírito de liberdade, o desapego, né? Ele não é apegado a coisas materiais,
não é apegado a praticamente nada, ele não tem dificuldade de fazer mudanças, né? Ele é muito alegre, ele tem uma alegria, sempre tem uma piada para contar, né? É como se ele até brincasse com as dificuldades da vida dele, porque por trás dessa roupagem que o louco veste, não se sabe quais são as dores que ele carrega, né? Então, ele sempre vai ter uma piada, sempre vai estar sorrindo, né? Com o jeito dele. Esses são os lados mais positivos do espírito aventureiro, né? Quer descobrir o mundo, quer descobrir a si mesmo. Os pontos sombra as decisões precipitadas, a imaturidade, manias e vícios, né? Porque nessa situação de repetir de ano, de se perder um pouco no caminho, ele pode indicar aqui como sombras aquelas pessoas que acabam se envolvendo com vícios, né? Um vício de bebida, vício de drogas ou qualquer outro tipo de vício, ter algumas manias, começar uma coisa, não concluir aquilo que começou, jogar tudo pro alto de repente, de forma muito drástica, muito radical, e uma certa imaturidade, uma certa infantilidade, tá? Nos arcanos, né, na carta em si, se a gente for fazer uma observação, o louco é o bobo da corte, né? As suas roupas mostram uma roupa de bobo da corte, né? E em alguns decks vai aparecer aí o cão puxando aí a calça dele, para chamar a atenção dele, porque ele realmente está andando distraído e não se sabe o que vem ali depois, né? E às vezes é uma presepada, às vezes é algum risco que vamos correr. Então esse cão, ele é o cão protetor, o amigo do homem, né? Que sempre está ali trazendo um alerta, né? Além de proteger, ser leal, ele traz um alerta. Muitas vezes o louco não está nem preocupado com isso, dependendo da questão em que ele cai, né? Ele não está preocupado com aquilo que vai acontecer, mas às vezes aquilo que vai acontecer pode trazer situações muito complicadas para a vida dele, né? Mas ele vai trilhando a sua jornada, né? Então ele sai com a bagagem dele nas costas, ele vai pegar só aquilo que ele acha que tem algum valor para ele e ele vai embora, né? Então muitos vão olhar para essa carta e vai falar, ai, essa carta arcana parece desleixado, parece que ele não tá nem aí para nada, né? E não gosto, não consigo me identificar, mas todos nós carregamos um pouco do louco dentro de nós, dentro da gente mesmo, né? Quando esse cachorro, quando o cão tenta mordiscar ele, na parte traseira, né? Se vocês repararem no tarô de Marcélia, aparece um pedaço da pele, né? Representando que se a gente não enxergar como somos de verdade, a nossa nudez, não só exterior, mas interior, a gente não consegue enxergar a realidade. Às vezes vivemos em imensas fantasias e com isso nós acabamos falhando na missão e aí a gente volta de novo para o começo e assim sucessivamente até que a gente consiga passar de fase, né? A gente até pode comparar, pensa, né? Estamos ali jogando ali um joguinho e você nunca consegue passar de fase, você sempre trava naquela fase. Então sempre que você está travado naquela fase é porque tem algo que você não aprendeu ainda. E é o mesmo que acontece com o louco. Às vezes não aprendeu, não absorveu a lição ainda e por isso que está travado naquela mesma situação. E trazendo isso para o nosso cotidiano, trazendo isso para a nossa vida, a gente pode sim perceber que teve momentos que a gente ficou travado, parado em uma única questão, que a gente não conseguia ir para frente, sempre parecendo que estava andando em círculos, né? Sempre voltando, né, para trás, para rever aquele conceito, aquela lição. E enquanto a gente não aprende, a gente vai ter que ficar revendo as lições mesmo, né? É isso que o louco traz para nós, no seu sentido sombra, né? Ou você aprende a lição, ou você vai ter que fazer tudo de novo,
até você aprender. Porque mais cedo ou mais tarde, o aprendizado, a maturidade, ela vai chegar, né? Também fala muito de não estar ligando para o que está acontecendo no mundo. O louco ele não está preocupado mesmo com o que está acontecendo no mundo. Ele não está preocupado se a sua roupa é de marca ou não. Ele não está preocupado como são as roupas dele. Ele não está preocupado com nada disso. Ele é completamente fora da caixinha, né? E ele sempre vai se mostrar de forma diferente mesmo. Ele não vai ser igual ao padrão, aquilo que a sociedade exige, né? A sociedade acaba colocando barreiras, né? Sempre colocou barreiras. E o louco, ele quebra tudo isso. Ele não vai seguir o padrão que a sociedade quer. Ele não vai ter um relacionamento da forma como a sociedade espera. Ele vai fazer aquilo que ele tem vontade de fazer, porque ele é desapegado disso, ele não liga, tá? O louco ele não liga porque os outros estão achando dele, ou pelo aquilo que a sociedade quer, exija que ele faça, ele não vai fazer. E isso também é muito interessante a gente ir colocando na nossa vida, porque muitas vezes a gente se anula, a gente se bloqueia, se trava para corresponder à vontade dos outros, da família, da sociedade, da esposa, do marido, enfim, né? Em situações. E com isso nós não conseguimos ser o que somos em essência, nós não estamos sendo verdadeiros, né? E o louco ele não liga para isso, ele simplesmente é liberto disso, desapegado, ele não se apega a nada que é material, se ele tiver que jogar tudo fora ele joga, se ele tiver que dar ele vai dar, se ele tiver que hoje largar a casa dele e ser andarilho ele vai, né? Então ele tem essa ele acaba sendo versátil, né? Porque ele pode estar em todos os lugares, ele pode ser o que ele quiser quando ele quiser. Isso traz para nós uma gama de experiências, né? Talvez já tenhamos passado por bastante situações assim, né? Então, ele também fala muito sobre assim, é 8 ou 80, ou é ou não é. Então, se não é, ele não vai ficar encasquetando naquilo, ele não vai ser sistemático, ele não vai ficar forçando, ele simplesmente vai olhar e falar, tá bom, então, e vai partir para uma outra, tá? O louco, ele é assim. É o topa tudo, tá? Pode representar diversas situações, tá? Diversos tipos de relações. Ele não é apegado, ele não fica só naquela é isso e pronto. Ele sempre está aberto para experienciar o novo, tá? Então nós temos aí os dois lados, tá? Os dois lados são interessantes, porque se nós estamos no lado sombra do arcano o louco, nós já sabemos como trabalhar isso melhor, né? Então, por exemplo, eu estou aqui observando tudo isso, ouvindo você falar tudo isso para mim, e realmente eu estou no lado sombra. Eu estou jogando tudo pro alto, estou agindo com irresponsabilidade, estou cheia de manias e vícios, não estou nem aí para nada, não estou nem aí para mim mesmo. Estou passando pela mesma situação já faz anos e nunca resolvo isso, vivo sempre passando pela mesma questão e sofrendo pelos mesmos pontos. Essa é a parte sombra, né? Então, uma coisa é ter espírito aventureiro e ousar, fazer coisas novas. Outra coisa é não querer aprender de jeito nenhum. Você acaba sendo negligente consigo mesmo, né? Então, se você está aqui me ouvindo e sentiu que você está no lado sombra do louco, ok, vamos trabalhar isso, né? Vamos reconhecer esses pontos e olhar para esses pontos, porque a única forma da gente conseguir sair dessa fase, ter uma evolução, uma iluminação na nossa vida, é aceitando as nossas sombras. Não é enxergar a sombra, pegar e dar um pontapé nela. Não, ela vem para te trazer a luz. Então entenda, será que eu estou batendo na mesma tecla? Será que eu estou passando pela mesma situação porque eu estou querendo enxergar a realidade das coisas? Será que eu estou vivendo de fantasias?
Será que eu estou sendo irresponsável, sem comprometimento nas minhas tarefas, comigo, com a minha família? Observe, faz uma análise. Será que eu estou cheio de vícios? Será que eu estou me afundando nesses vícios todos? Será que aquilo que eu achava que era só legal para diversão está se tornando um vício? Eu estou ficando dependente disso? Né? É importante olhar para tudo isso, para todas essas sombras, a fim de conseguir ornar elas e fazer a transmutação. Então aí vem o lado luz, né? E qual que é o lado luz do louco? O lado luz é a alegria, é o desapego. Será que eu estou apegado em alguma situação? Né? Vamos trazer tudo isso agora, nesse momento. É um momento de reflexão. Será que eu estou apegado? Eu vou desapegar. Então, começar a praticar o desapego. Às vezes a gente tem um monte de coisa na nossa casa que está em bom estado, que a gente não usa, não vai fazer nada com aquilo, fica juntando e tem dificuldade de se desprender, ou até mesmo se desprender de pessoas e situações. E aqui fica um pouco mais profundo, porque às vezes tem pessoas que elas estão passando pelo mesmo problema, e isso já faz anos, né? Já faz anos luz que a pessoa está lá vivendo aquele mesmo problema, e ela diz que ninguém resolve o problema dela, que o problema nunca se resolve, mas quando vai ver, ela está repetindo as mesmas falhas, os mesmos erros. Ela não quer desapegar daquela dor, daquele sofrimento, porque ela deve ter algum papel nisso. E por pior que seja, tem que se olhar para isso também, é muito importante. Então, o louco ele vai deixar algumas lições pra gente nesse vídeo hoje, que é o que? O desapego, se desapega, solta, libera. Desapega de antigos amores, desapega de problemas e situações repetitivos, desapega de coisas materiais, desapega das crenças limitantes, desapega, solta, deixa isso daí ir embora, libera, solta, desapega. Ouse, ousadia, né? Espírito aventureiro. Eu sempre tive o sonho de fazer a viagem para um lugar tal. E aí a pessoa não vai porque ela coloca N problemas na frente para ela não conseguir ir. Na verdade, o que falta é coragem, é ousadia. Então, ele vem trazendo o quê? Um espírito aventureiro, se arrisca, né? De repente você ama muito fazer uma coisa e você não faz aquilo porque tem medo. Então, se joga. É o convite para ele, que ele dá pra gente hoje assim, se joga, se arrisca, aventure-se, né? Se jogue nisso, liberte-se. Né? O que é se libertar? É deixar todas aquelas coisas ruins que pesam, que pesa é aqui, né? Não é nem aqui, é aqui. Fica um peso, as pessoas sentem uma dor, um peso nas costas porque está carregando muita coisa. Então o louco fala, solta isso daí tudo, desapega, solta, deixa ir embora. Vai fazer uma coisa nova e diferente, se arrisca, desafie-se a si mesmo. Tá? É o convite que ele deixa para nós. Sorria, brinca com a vida, tenha espírito brincalhão. Por quê? Nós adultos perdemos a inocência da criança. A criança ela é inocente, a criança ela gosta de brincar, de sorrir. Aquilo que parece ser um problemão, ela consegue uma solução rápida, brinca com aquilo, né? Nós adultos não, a gente fica batendo sempre na mesma tecla e deixando o problema cada vez maior. Então, espírito brincalhão, conte piadas, sorria, vai assistir uma comédia, coloque mais alegria no seu dia a dia, mais esse espírito brincalhão. Tem pessoas que são assim, parece que elas não têm problema nenhum na vida, sempre estão sorrindo, contando uma piada. Na verdade, não. Na verdade, essas pessoas, elas guardam para elas, né? O louco, ele tem muito disso. Ninguém sabe o que tem por trás daquela máscara, dessa fantasia de palhaço que o louco está vestindo, ninguém sabe se tem lágrimas ali, né? Então sorria, brinque com a vida, ter a vida com leveza, com desapego, com mais brincadeiras. Está passando por um problema, ria desse problema, né? E tente levar de uma forma um pouco mais leve. Isso é transmutação, não é dar de costas para o problema não, tá? É uma forma de transmutar, de virar o jogo e ver de uma outra forma o que está acontecendo com você, tá? São formas de trabalhar essas sombras, né? A gente sempre tem uma coisinha ou outra de algum arcano dentro de nós, tá? Vamos lembrar que eles são arquétipos.
e que eles fazem parte do nosso psíquico e também do inconsciente coletivo. Então nós temos sim uma grande ferramenta, o tarô é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Nós podemos aprimorar a luz dentro de nós, trabalhar essas sombras para que a gente consiga se reconciliar com tudo isso, tá? Então, esse é o sentido, é o significado do arcano louco. Sou muito apaixonada por ele, porque ele inicia essa jornada, ele vai passar pelo mago, pela sacerdotisa, pela imperatriz e vai até o arcano mundo, que é o arcano da realização, né? Mas só que para isso ele vai passar por diversas historinhas que nós vamos conversando com o decorrer dos dias, tá bom? Então eu desejo que o louco penetre na sua vida e que ele possa trazer mais alegria, mais leveza, liberdade, que você consiga colocar aquela música que você adora e dançar sem medo, sem se preocupar com o julgamento dos outros, né? Porque a maioria de nós estamos preocupados com o que o outro está pensando, o que a sociedade pensa, se você de repente pintar o cabelo da cor que você gosta, que você sempre quis, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. O louco não está nem aí. Se ele tiver com vontade, ele vai fazer porque é a vontade dele. Ele sabe que essa vivência, que essa experiência ela é única. E ele sabe que se ele ficar preso nessas antigas lições que ele passou e que ele viveu, mas que ele foi reprovado, que ele vai ser reprovado novamente. Então o louco ele já entendeu que ele tem que vivenciar e fazer o melhor por ele a cada momento. Então o louco nos convida a estar no momento presente, no aqui e no agora. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer agora para mudar a minha vida? O que eu posso fazer nesse momento para ser melhor? Né? Onde eu posso colocar todo o meu potencial, todo o meu talento. Só que isso é aqui agora, não é no que passou e nem naquilo que vai vir. É agora, tá bom? Então eu desejo luz na sua caminhada, despertar e consciência e que você consiga empregar o lado luz e o lado sombra do louco na sua vida, hoje e sempre. Um grande beijo, muita luz. Namastê.